Qual foi o serial killer que tirou a vida milhares de pessoas na era vitoriana dentro de seus próprios quartos e nunca foi preso? Jack, o Estripador? Não, ele ceifou apenas 5. O assassino que estamos caçando hoje dizimou dezenas de famílias inteiras. E o pior, ele não usava uma faca. Ele usava algo que quase inacreditável. E se eu te dissesse que o papel de parede, a maquiagem e até o chapéu de um cavaleiro eram armas químicas letais? Bem-vindo à Mansão Assassina. Neste vídeo, vamos investigar exatamente isso. Por que as casas vitorianas matavam seus donos? Vamos expor a engenharia doméstica da morte e descobrir como o luxo se tornou um veneno invisível. Quando olhamos para o século XIX, vemos romantismo. Vemos a Rainha Vitória, a Revolução Industrial, o avanço das máquinas a vapor. Mas existe um lado dessa história que os dramas de época da TV ignoram: a realidade química brutal. A indústria estava avançando rápido. Rápido demais. Químicos descobriam novos elementos e compostos todos os dias, e a indústria os colocava nas prateleiras antes mesmo de entender o que eles faziam com o corpo humano. Não havia FDA, não havia Anvisa, não havia regulação. Se brilhava, vendia. Se matava, bem, isso era problema do consumidor. Hoje, vamos dissecar 3 assassinos invisíveis que moravam dentro das casas mais caras de Londres. E o primeiro deles era o tom de verde mais bonito que o dinheiro podia comprar. Em 1775, um químico sueco chamado Carl Wilhelm Scheele criou algo revolucionário. Ele misturou potássio e arsênico com cobre. O resultado foi um pigmento verde esmeralda, tão vibrante e durável que fez todos os outros verdes parecerem desbotados. Ficou conhecido como verde de Scheele. A elite vitoriana enlouqueceu. O verde significava natureza, vida, estátuas. Eles cobriram tudo com isso. Mas o componente principal, o arsenito de cobre, tinha um defeito fatal que Scheele ignorou. Londres era úmida. As casas eram frias e propensas a mofo. Quando o mofo crescia atrás desse papel de parede, ele metabolizava o pigmento. Essa reação química liberava um gás invisível e sem cheiro chamado arsina. Trimetilarsina, um gás neurotóxico letal. A família inteira ia dormir. E durante 8 horas por noite, eles estavam literalmente sendo gaseificados dentro do próprio quarto. Os sintomas eram terríveis: dores de cabeça, vômitos, paralisia e uma tosse que nunca passava. Os médicos da época diagnosticavam como tuberculose, consunção ou simplesmente fraqueza constitucional. Ninguém suspeitava da decoração. Houve casos documentados onde uma criança morria no quarto. A família, de luto, se mudava. Novos inquilinos entravam, colocavam seus filhos naquele quarto lindo e recém-decorado. E a história se repetia. E não parava nas paredes. As mulheres usavam vestidos tingidos com arsênico. Os relatórios médicos da época descreviam feridas abertas na pele das damas exatamente onde o tecido verde tocava o suor. Mas a indústria lutou. Por décadas, fabricantes de papel de parede negaram os fatos, chamando os médicos de alarmistas. O lucro valia mais que a vida. Mas se o verde matava por dentro, a maquiagem matava pela pele. O padrão de beleza vitoriano era claro. Você precisava parecer quase mosto. Estar bronzeado significava que você trabalhava no sol, como um camponês. Ser pálido era sinal de riqueza. Para conseguir aquela pele branca, translúcida, quase fantasmagórica, as mulheres usavam um produto chamado esmalte de Veneza. O ingrediente ativo? Carbonato de chumbo misturado com vinagre. Ao aplicar isso no rosto todos os dias, o chumbo era absorvido pelos poros. Primeiro vinha a beleza, a pele ficava lisa, mas o chumbo é acumulativo. Depois de alguns meses, a pele começava a ficar cinza e quebradiça. As gengivas ficavam azuis, a famosa linha de Burton, um sinal clínico de envenenamento grave. Os dentes apodreciam. E aqui está a ironia trágica. Para esconder as feridas causadas pelo chumbo, elas aplicavam mais chumbo. Elas estavam se mumificando vivas. O sistema nervoso entrava em colapso. Paralisia nas mãos, dores abdominais excruciantes e, finalmente, a morte. Mas não pense que isso era exclusividade feminina. Os homens tinham seu próprio veneno. Você conhece a expressão louco como um chapeleiro? Ou Cat do País das Maravilhas? Isso não é um conto de fadas, é um diagnóstico médico. Na era vitoriana, para fazer o feltro de chapéu de castor ficar rígido e brilhante, os artesãos faziam um processo chamado carrouting. Eles lavavam a pele do animal em uma solução laranja de nitrato de mercúrio. Em oficinas sem ventilação, os chapeleiros inalavam o vapor de mercúrio o dia todo. O resultado era o eretismo mercurial.
tremores incontroláveis, perda dos dentes, timidez excessiva seguida de ataques de fúria violenta, alucinações. O cérebro deles era quimicamente dissolvido. O chapéu que um cavaleiro usava para ir à ópera custou a sanidade de quem o fez. Se a química não te matasse lentamente, a casa tentaria te matar explosivamente. A era vitoriana trouxe a maravilha da iluminação a gás para dentro das salas de estar. Parecia mágico. Luz instantânea, sem a sujeira das velas. Mas a infraestrutura era primitiva. Os panos vazavam constantemente. E aqui está o detalhe. O gás natural, puro, não tem cheiro. Hoje, adicionamos um químico fedido para alertar sobre vazamentos. Naquela época, não. Você podia estar sentado na sua poltrona, lendo o jornal, enquanto a sala se enchia de gás. Bastava acender o charuco, e a parede da frente da casa deixava de existir. E o perigo vinha até do lugar mais privado da casa, o encanamento de esgoto. Estava começando, mas os engenheiros ainda não haviam aperfeiçoado o sifão em S, aquela curva no pano que impede o cheio de voltar. Sem isso, o gás metano do esgoto da rua subia direto pelo cano da sua privada e se acumulava no banheiro. Houve caso documentado de pessoas que entraram no banheiro com uma vela na mão e foram arremessadas para fora por uma explosão vinda do vaso. Era uma roleta russa estrutural. Arsênico nas paredes, chumbo no rosto, mercúrio na cabeça, gás explosivo no banheiro. Nós olhamos para a era vitoriana e rimos da ignorância deles. Achamos absurdo que eles não vissem o perigo óbvio. Mas a verdade, desconfortável, é que eles achavam que estavam no auge do progresso. Eles confiavam na indústria. Eles confiavam na novidade. Isso nos deixa com uma pergunta perturbadora para hoje. Daqui a 100 anos, do que os nossos netos vão ter horror ao olhar para as nossas casas? Qual é o nosso verde de Shio? Se esse vídeo mudou a forma como você vê o passado, não se esqueça de se inscrever.